Beleza? Boa noite aí a todos. Aqui estou eu, Roberto Vilela e o Alex. A gente vai apresentar aqui o artigo que a gente desenvolveu, né, para a disciplina aí de contabilidade societária avançada, com o professor Gilmar Miranda Rodrigues. E o título aí do nosso artigo é IFRS 16, né, impacto, nível de disclosure dos bancos brasileiros e impactos aí no índice de imobilização. Vamos para frente aqui. Bom, vamos falar um pouco das motivações que nos levaram a escrever sobre esse tema, né? Então, primeiro aí a edição da nova norma de leasing, foi publicada em 2016, com entrada em vigor em 2019, né? Então, ela vem alterando aí substancialmente a contabilidade de leasing para os arrendatários, né? Então, segundo a IFRS Foundation, aí, mais de 85% das obrigações com arrendamentos operacionais estavam fora do balanço, né? Que é na verdade, a forma, né, de contabilização da normatização antiga, né? Que é a IAS 17, permitia a divisão aí dos arrendamentos em arrendamentos financeiros e arrendamentos operacionais, né? E os arrendamentos operacionais não necessariamente precisavam ser registrados, aí, ser contabilizados, né? Eles podiam ser aí apenas informados em notas explicativas. Então, acabava que a maioria dessas operações aí não eram registradas nos demonstrativos contábeis, mas só em notas explicativas, né? Isso trazia aí diversas dificuldades, né, para investidores e outros usuários aí para entender a extensão desses ativos passivos, né? Para comparar empresas que arrendam ativos daquelas que compram, né? Porque a compra e o arrendamento ficavam aí registrados de forma diferente. E os investidores tinham dificuldades aí também para estimar esse montante, né, de obrigações que estavam fora do balanço, né? Então aí essas as motivações aí da publicação dessa nova norma de leasing. E a nossa pesquisa, né, ela vem aí no sentido de verificar, primeiramente, né, se os maiores bancos brasileiros enquadrados aí no segmento prudencial S1, S2, S3, né, que congrega aí os maiores bancos, se eles estão evidenciando de fato o impacto dessa IFRS 16 nas suas demonstrações financeiras e notas explicativas. Então, a gente, na verdade, adotou esse tema porque, né, primeiro, pela relevância aí do setor bancário no mercado de capitais, né? Então, segundo a Economática, aí, o setor bancário responde com pelo menos 19,5% de participação consolidada nos índices, né, com 23 ativos. E os nossos estudos aí a gente verificou que os bancos eles fizeram diversas operações aí de sale and leaseback, que é uma das modalidades de arrendamento, né, para atendimento a alguns requerimentos de capital, né? Então eles têm usado essas operações justamente para vender o seu imobilizado e arrendar ele novamente, né, para que tenham aí a redução dos seus índices de imobilização, que a gente vai até falar um pouquinho sobre ele mais para frente. Então, que justifica também a nossa pesquisa a importância do atendimento aos requisitos de disclosure, né, para os investidores e órgão regulador, não é? Interessante que todo mundo tenha essa informação de forma completa. E também justifica a nossa pesquisa aí a possibilidade de impactos, né, da adoção da IFRS 16 pelos bancos nos índices de mobilização. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre esse índice de mobilização. E também a aparente inexistência de estudo semelhante, né, para o setor bancário no Brasil. A gente vê diversos estudos aí para diversos setores, né, setor elétrico, por exemplo, setor de varejo, para o setor de transportes, setor de aviação, né, com relação ao IFRS 16, mas aí até onde vai o nosso conhecimento, a gente não viu nada semelhante aí para o setor bancário, né, apesar da sua importância. Deixa eu só complementar, Roberto, uma questão, nos chamou a atenção, né, em relação a esses
ao que o Roberto comentou, que justamente esse item em relação ao lease e sale-back, o sale and leaseback, desculpe, que houve um movimento de desmobilização dos bancos por conta de exigências de índice Basileia, e na adoção aí do IFRS 16, esses ativos retornaram para o balanço, né, dos bancos. Então, isso foi uma das motivações, né? Como é que foi esse movimento? A gente quis estudar exatamente como é que foi esse movimento. Exatamente. E também, vou até falar um pouquinho agora, mas esse movimento de volta, né, a gente até não estava previsto no nosso projeto inicial, mas ao longo dos nossos estudos a gente viu que foi interessante a gente abordar essa questão, né? Porque quando esse ativo volta para o balanço, ele tem possibilidade de impacto aí no índice de mobilização dos bancos, né? O índice de mobilização, na verdade, ele é um dos controles aí aplicados pelo Banco Central com relação a capital, né? Então, a gente achou interessante analisar, além dessa questão aí da evidenciação, né, do nível de evidenciação, a gente analisar também se houve impacto, né, da adoção da IFRS 16 aí nesses índices, né, aí na passagem de 2018 para 2019. 2018 quando ainda não havia a adoção da norma e 2019 quando passaram a contabilizar de acordo com a nova norma. Né? Então, os objetivos aí do nosso trabalho, basicamente aí dois, né? Investigar se os maiores bancos brasileiros integrantes do segmento prudencial S1, S2 e S3 estão evidenciando o impacto da IFRS 16 e suas demonstrações e verificar se houve impacto decorrente da adoção dessa norma aí no índice de mobilização dos bancos, né? Que hoje ele é limitado aí a 50%, né? Então, na verdade, esse índice ele é estabelecido pelo Banco Central, né, como um dos índices, um dos requerimentos de capital do banco, né, ao lado aí do índice de Basileia, e ele mede aí a relação entre o saldo do ativo permanente dos bancos e o patrimônio de referência. Então, esses valores são limitados aí, o Banco Central justifica essa limitação com a justificativa de evitar que recursos de terceiros aí sejam aplicados no ativo imobilizado, né? E incentivar as instituições a trabalharem aí com um percentual mínimo de capital próprio. Então, é um requerimento de capital bastante importante que pode ter sido impactado aí, a gente vai ver no final dos resultados o que a gente apurou, mas ele pode ter sido impactado aí por essa adoção dessa nova norma, né? Bom, o nosso referencial teórico básico, né, a gente trouxe aí 4, a gente tem outras citações aí no artigo que a gente escreveu, mas a gente trouxe 4 citações principais, né, primeiro aí, o trabalho de Verretia, que é chamado Essays on Disclosure, é um trabalho seminal aí que descreve aí a teoria da divulgação, né, que é a teoria que baseia a maioria do nosso trabalho, né? E ele sistematiza e classifica aí as pesquisas relativas ao tema do disclosure. A gente adotou também aí como referência o trabalho de Akhtaruddin, ele olhou aí a extensão dos cumprimentos de requisitos de disclosures em 94 companhias listadas em Bangladesh, né? Então, a metodologia que ele utilizou, a gente utilizou aqui também como benchmark. Teve outro trabalho aí de Juliana Oliveira, Tainá Batista, Sofia Abraão e Marcelo Macedo, né, referente aí à análise do nível de cumprimento das companhias abertas do setor elétrico aos requisitos de divulgação do CPC 27, né. Apesar daí de ser um CPC diferente do nosso, mas a gente utilizou aí uma parte da metodologia que eles utilizaram aí, então esse trabalho aí foi uma das nossas principais referências. E a gente citou também aí o trabalho de Maria Vieira da Silva e Edson de Oliveira e Fernando Santos, relativo aí à evidenciação do arrendamento mercantil nas empresas de capital aberto na B3. Também é um trabalho mais amplo que o nosso, né? Mas assim ele serviu aí como uma das nossas bases aí, nosso referencial teórico.
O Alex, você quer falar da amostra? Vamos lá. Com relação à amostra, nós utilizamos aí basicamente as entidades, as instituições financeiras dos segmentos prudenciais S1, S2 e S3, que são aí são os maiores bancos do nosso país, né? Por que que nós utilizamos essa amostragem, né? Por conta da resolução do Banco Central 4776, né? Que determina que esses bancos devem fazer uma divulgação, devem adotar, né, os procedimentos de IFRS, do IFRS. Então, eles têm que divulgar, obviamente, as demonstrações financeiras consolidadas em IFRS. E dentro desse grupo dos três segmentos, S1, S2 e S3, nós encontramos 42 instituições. Tá? Dessas 42, nós excluímos 10 porque não encontramos nem no site das instituições, nem no repositório de dados do Banco Central, as demonstrações financeiras do exercício de 2019 e do exercício de 2020. Então, nós ficamos com uma amostra de 32 instituições. Tá? Então, como eu comentei, o período de 2019 e 2020 foram utilizados para fazer a análise do disclosure do IFRS 16 dessas instituições, dessas 32 instituições, tá? E aí o período de 2018 e 2019 nós utilizamos para fazer a análise de impacto, tá? Eu acho que o Roberto pode complementar essa parte do impacto, né, Roberto? Ah, sim, exatamente, né? Essa parte do impacto, uma inovação em relação ao projeto que a gente apresentou, né? Mas ela vem no sentido aí exatamente de verificar se houve impacto estatisticamente relevante aí nos valores do índice de mobilização antes 2018 e após a norma 2019, né? Por isso que a amostra foi nesses 2 anos aí. Perfeito. Agora em relação à metodologia, né? Ainda não mudou aí o slide. Agora sim. Com relação à metodologia, né, a primeira parte, né, que são os requisitos do disclosure das instituições financeiras em relação ao IFRS 16, nós elencamos aqui 13 itens, tá? Esses itens, eles são itens que são requeridos pela norma para que as empresas façam a divulgação. Tá? Então, isso aqui é pura e simplesmente um extrato dos itens que a norma exige. Eu não vou ler um por um, porque senão vou me alongar um pouquinho em relação ao tempo, mas todos eles são itens que a gente vai encontrar no normativo, tá? No IFRS 16. Pode passar. Aqui também com base, né, nas divulgações, nós temos aqui uma fórmula para calcular o índice de não divulgação, tá? Em relação ao IFRS 16. Então, cada um dos itens, a gente atribui o 0 ou o 1 em relação ao cumprimento ou não do requisito estabelecido pela norma, e aí chegamos aí a um índice de não divulgação. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho aí da verificação, a metodologia que a gente utilizou para verificar aí o impacto da IFRS 16 no índice de mobilização. Então, basicamente, fizemos aí a aplicação por meio do software R, né, de 2 testes estatísticos, né, o teste de Wilcoxon, de diferenças de medianas aí, entre 2018, né, os dados de 2018, pré-norma, e os dados de 2019 pós-norma, né, com relação aos dados trimestrais, aí apresentados pelas instituições financeiras. Então, adicionalmente, também aplicamos o teste estatístico de Mann-Whitney,
para verificar aí se o tamanho da instituição, né, se ela é pertencente ao S1, S2 ou S3, né, se esses grupos, né, pertencer a esse grupo teve influência aí nos índices de imobilização reportados. Basicamente, utilizamos esses testes, né, que são testes não paramétricos aí, com foco na mediana, porque a gente fez o teste de normalidade aí dos dados, né, de 2018 e 2019, e vimos aí que a distribuição desses dados não foi normal. Então, dados estatísticas paramétricas aí, testes paramétricos, né, como o teste T-de-Student, por exemplo, ele não poderia ser aplicado. Então, por esse motivo, e que a gente adotou esses dois testes aí. E seguindo também alguns autores aí que a gente indica lá no texto do nosso artigo. Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre os resultados agora. Tá? Com relação ao índice de não divulgação que nós comentamos, né? Qual é a conclusão que nós chegamos? Né? Ao analisar aí todas as demonstrações financeiras e notas explicativas das 32 instituições que nós encontramos material, nós percebemos que o índice de não divulgação médio é de 83%, né? Tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2020, sendo que a instituição que melhor apresentou, melhor divulgou, ele teve um índice de não divulgação de 33%, foi o mínimo. E, claro, houveram aí algumas instituições que não atenderam nenhum dos requisitos dispostos pela norma, ou seja, o índice de não divulgação delas foi 100%, né? Um extrato em relação aos grupos, né? O S1, o segmento S1, S2, S3, a gente notou que o grupo S1 ele acaba trazendo uma divulgação um pouco melhor do que os dois grupos seguintes. O grupo S1 ele é formado pelas maiores instituições financeiras, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander. Então, esse grupo acaba trazendo uma divulgação um pouco melhor, tá? Do que o grupo S2 e S3. Coincidentemente, o banco que teve o menor índice, né, de não divulgação, ou seja, o que mais apresentou aí os requisitos obrigatórios, não foi do grupo S1, que aí eu vou pedir para passar para a próxima, que vocês vão ver aí uma tabela que eu trouxe. Não foi aí? Ainda não. Não passou ainda, Roberto. Mas eu já passei faz tempo aqui, viu? Será que travou aqui? Agora. Não passou. Eu não consigo ver ainda. Será que deu algum problema? Eu acho que travou para você aí, o Alex, na sua visualização. Bom, então eu vou comentar aqui sobre a tabelinha que nós trouxemos aqui. Consegue abrir o arquivo? Eu estou com ele aberto. Eu estou com ele aberto. Eu vou comentando aí. Você vai avisando que mudou, que eu vou comentando. Beleza. Então, como vocês podem ver, nós trouxemos aqui o percentual de não divulgação de cada uma das instituições, e a instituição que obteve os melhores índices foi o Credit Suisse, que é uma instituição do grupo S3, né? Porém, se a gente for calcular a média, as instituições do grupo S1, né, do segmento S1, eles acabaram tendo as melhores performances. Pode passar, Roberto. Com relação
ao atendimento dos requisitos de divulgação, nós fizemos aí uma análise individual de cada um dos itens que são exigidos pela norma, né? E trouxemos aqui o resultado, um resumo dos resultados, né? Então, tivemos aí 3 requisitos que foram os que mais foram atendidos pelas instituições, né? Que é o divulga despesas de juros sobre os passivos de arrendamento, né? Com os devidos percentuais aí em 2019 e 2020, ou seja, esse é o percentual que os bancos, né, de bancos que trouxeram esse requisito nos seus demonstrativos. O segundo divulga as adições de ativos de direito de uso, e terceiro, divulga as saídas totais para arrendamento. Então, esses 3 foram os requisitos que mais a gente observou que os bancos atenderam. E os que menos, né, refere-se aí à despesa referente a arrendamentos de ativos de baixo valor, ganhos ou perdas em relação à leaseback, e valores divulgados que incluem os custos que o arrendatário tiver incluído no valor contábil de outro ativo durante o período de relatório, sendo que esses 2 últimos nenhuma instituição divulgou em suas notas explicativas esses requisitos. Pode passar, Alberto? Aqui, rapidamente, nós trouxemos aqui uma tabela por item, né, por o percentual de atendimento aos requisitos por ano e por segmento, S1, S2, S3. Eu não vou me alongar muito, nosso tempo já está se esgotando, então eu vou passar aí para a próxima. Ok, bom, após essa análise aí, então, do índice de divulgação, que o Alex trouxe aí todos os resultados, né, a gente fez a aplicação dos testes estatísticos comentados aí, né, voltados a verificar aí se houve impacto de fato, né, dessa adoção do IFRS 16 nos índices de imobilização reportados pelas instituições aí ao Banco Central. E como a gente pode ver aqui, esse teste de Wilcoxon, né, ele foi voltado aí a verificar exatamente esse impacto, né, se de 2018 para 2019 houve impacto relevante. E se a gente olhar o p-valor aqui, a gente vai ver que ele está acima de 0,05, né? Então, esse resultado aí indica que a aplicação do IFRS 16 aí não teve a capacidade de alterar aí na média, na mediana, na verdade, né, esse índice de mobilização das entidades estudadas. Então, não foi estatisticamente relevante as alterações causadas aí pela introdução do IFRS 16. Por outro lado, a gente verificou aqui, por meio desses testes de Mann-Whitney, que houve diferença estatisticamente relevante entre os segmentos, né? Ou seja, os valores em medianas, né? Na análise de medianas, os valores aí reportados pelo segmento S1 em relação aos outros, né? Em relação ao S2, em relação ao S3, em cada um dos anos, eles são estatisticamente diferentes, ou seja, há diferenças aí, então, a gente pode chegar à conclusão que há diferenças no índice de mobilização que são causadas aí pelo tamanho relativo daí das instituições, né, por estar no S1, estar no S2 ou estar no S3. Então, basicamente, esses foram os resultados aí da aplicação dos nossos testes estatísticos. Legal. Bom, por fim, aqui uma conclusão rápida em relação aos nossos estudos, né? Então, nós percebemos aí que existe um alto índice de não divulgação. Então, os bancos brasileiros, eles não estão atendendo aos requisitos de disclosure da IFRS 16. E alguns dos motivos que nós levantamos em relação a isso é a questão da materialidade, né? Então, como todos sabem,
o grande volume financeiro, o grande volume de balanço dos bancos está concentrado nos ativos financeiros e passivos financeiros, né, que é o core da operação. Então, muito provavelmente, essa parte de arrendamento não seja material a maioria das instituições. E aí isso traz também a questão do custo-benefício, né, de você fazer um disclosure de um item imaterial, né? E também nós puxamos aqui um gancho para talvez uma não tão forte fiscalização dos órgãos reguladores em relação à apresentação desses itens em IFRS 16. Beleza. Bom, a conclusão aí, então, a respeito da aplicação dos testes estatísticos foi essa que eu trouxe agora, né? Então, indicaram aí, apesar de haver diferença estatisticamente relevante, né, entre os segmentos, não houve diferenças estatisticamente relevantes, estatisticamente significativas aí, entre os índices de imobilização apresentados em 2018 e 2019. Né? O que indica aí que a aplicação do IFRS 16 não teve a capacidade de alterar os índices de imobilização das entidades estudadas. Bom, o que a gente tinha para apresentar seria isso, ficamos à disposição aí, se o Alex não tiver mais nada para acrescentar, ficamos à disposição aí para o esclarecimento de dúvidas e para o debate aí na próxima aula. Não tenho não, acho que nós passamos tudo que nós tínhamos que passar, agradeço a atenção de todos e espero a todos aí no debate na segunda-feira. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal, bom fim de semana.